Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é uma alegria ter a sua companhia neste momento devocional. Pegue a sua Bíblia, vamos ler Jonas capítulo 3. Jonas, o profeta fujão, está mais uma vez recebendo a oportunidade do Senhor para obedecer. A palavra do Senhor vem agora pela segunda vez, impelindo ele a pregar na cidade de Nínive. Existia uma grande rivalidade da parte do profeta, do povo do profeta, contra a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade perversa, maligna. Eles não tinham piedade de ninguém e praticavam o mal de maneira exacerbada, a tal ponto do Senhor trazer um oráculo ali de sentença de destruição contra aquele povo. A pregação que Jonas haveria de levar para Nínive era que dentro de 40 dias aquela terra seria plenamente destruída. O que o texto nos fala é que esta terra era muito importante para o Senhor, este povo era importante para Deus. E por isso o profeta precisava anunciar essas verdades no meio daquele povo tão violento e corrupto. Era necessário 3 dias para percorrer todo aquele espaço. Porém, Jonas começa a anunciar e no espaço de 1 dia, aquelas pessoas se arrependem. Elas começam a se prostrar no chão, tirar as suas vestes. O próprio rei declara ali um movimento comunitário na esperança de que pudesse existir verdadeiramente um arrependimento da parte de todas aquelas pessoas e Deus não executasse aquele juízo. Eu queria ler então o momento onde o profeta começa o seu trabalho e a reação daquele povo. Pegue a sua Bíblia, vamos ler comigo. Jonas capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, todos os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Encontramos este movimento aqui no texto, toda uma população, imagine você, toda uma cidade declarando o jejum de consagração e arrependimento diante de Deus. Aquele povo colocou os animais e todos, indistintamente, com relação à posição que tinha econômica, com relação à idade, com relação ao gênero, todos se prostraram diante do Senhor, reconhecendo a sua limitação, a sua falha e a necessidade de ação divina em perdoá-los. Eles estavam plenamente convertidos diante do Senhor. Isso veio de um decreto do próprio rei, que também se coloca com panos de saco e se lança nas cinzas arrependido. Sabe, este movimento de conversão mexe muito com o meu coração. Porque por vezes a gente ora por nossa nação querendo algo assim, querendo uma mudança plena, uma mudança que alcance todos os poderes de nossa nação e que alcance aqueles mais desfavorecidos, aqueles que se encontram mendigando, aqueles que estão na linha da fome, sabe? Mas para isso nós precisamos nos voltar completamente para o Senhor, com o coração quebrantado, contrito, arrependido. É necessário esse movimento. Quando eu vejo a cidade de Nínive com tamanha violência, abrindo mão de toda a sua arrogância e vaidade para se render ao Senhor, eu trago uma esperança do meu coração de um dia ver o meu bairro, a minha cidade, a minha nação se rendendo também ao Senhor. O texto vai trazer a ideia de que
O rei pensava que Deus poderia se arrepender daquilo que havia proferido por meio de Jonas. Nós sabemos que Deus é imutável. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Poderia Deus se arrepender de alguma coisa? Na verdade, todas as vezes que lemos essas expressões, elas dizem respeito àquilo que chamamos de antropopatismo. É atribuir sentimentos humanos a Deus. E quando nós tentamos pensar como é que Deus sente, como é que Deus pensa, nós temos apenas que analisar aquilo que eu e você conseguimos fazer. E muitas vezes os autores colocavam dessa forma. Obviamente, Deus não precisou se arrepender de coisa alguma. Na verdade, o decreto que ele deu contra aquele povo era um decreto para que houvesse arrependimento e mudança. Era esse o intuito e o intuito foi plenamente alcançado. Isso gerou no coração do profeta algo que não é esperado nos nossos dias, mas isso nós leremos amanhã. Quais são as lições que podemos aplicar no nosso coração no dia de hoje? Sabe, é possível viver um arrependimento coletivo. É possível um arrependimento que alcance toda a tua casa e tua família. É possível por meio de a conversão chegar a toda a tua família, a todos os teus amigos. Eu vejo um movimento como esse aqui e eu encho o coração de esperança de ver também os meus familiares, os meus amigos também se rendendo ao Senhor. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que, independente da forma que é pregado o Evangelho, quer seja com muito afinco, quer seja num cenário de desobediência, sem nenhum interesse, como o de Jonas, a palavra de Deus sempre frutifica. Deus não tem necessariamente um compromisso com o homem, mas ele tem um compromisso com a sua palavra. E ele vela por cumpri-la. O Espírito Santo não se cansa de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que mesmo quando nós negligenciamos o nosso chamado, até as pedras clamam, porque Deus é misericordioso e quer alcançar vidas. Cabe a mim e a você estarmos alinhados e vivermos em obediência, não fazer como o profeta. Mas se fizermos, mesmo assim, Deus dispensará a sua graça e favor sobre aqueles que precisam de transformação. A última coisa que eu gostaria de aplicar ao teu coração no dia de hoje é que temos um Deus que está sempre pronto a perdoar, sempre pronto a te dar mais uma oportunidade e chance. Se agarre a ela, aproveite de todo o coração, se quebrante diante do Senhor e Ele pode plenamente te restaurar. Pai bondoso e querido, obrigado por essa palavra. Que nós tenhamos esse discernimento de estarmos arrependidos, contritos, humilhados diante do Senhor, porque cremos que desta forma o Senhor dispensa o teu favor e misericórdia. Muito obrigado por esse tempo devocional, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, meu amado irmão e irmã, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 21h30.